vida, e algo que nós precisamos ser lembrados, né? Para que realmente nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Temos falado e declarado que é o ano da multiplicação. Queremos experimentar a multiplicação, e você tem aprendido que a multiplicação ela não se dá por osmose, ela não se dá simplesmente por cruzarmos os braços e falar assim, agora veremos a multiplicação, porque o Senhor falou, é o ano da multiplicação. Não, o ano da multiplicação vai acontecer quando eu e você entendermos que é através de nós que o Senhor opera a multiplicação. O Senhor não faz multiplicação do nada, o Senhor multiplica através de algo, e Ele vai multiplicar através de você, através do que Ele colocou nas suas mãos. Então, nós precisamos ter esse coração de falar, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, eu quero ser bênção nessa geração, o Senhor está voltando, o arrebatamento da igreja está às portas, e eu não quero chegar diante do Senhor simplesmente de mãos vazias, sem nada para apresentar. Eu quero apresentar os frutos, eu quero apresentar os filhos que eu tive o privilégio de ser instrumento para gerar. Você está me entendendo, amém? Veja, que isso pulse no seu coração, isso, sabe, venha queimar no seu coração. Não chegar diante do Senhor de mãos vazias, mas chegar diante do Senhor com algo para apresentar. Senhor, eu tive o privilégio de não tornar a graça do Senhor vã na minha vida. Eu tive revelação da Tua graça, e porque eu tive revelação da Tua graça, eu entreguei mais, eu fiz mais, eu trabalhei mais, eu orei mais, eu li mais a Bíblia, eu jejuei mais, eu servi mais na obra do Senhor, porque eu entendi a graça. A graça não foi tornada vã na minha vida, porque verdadeiramente eu entendi. Não tomei a graça como muitos têm tomado, ficado de braços cruzados, como meros espectadores, achando que as coisas vão acontecer por si só, sem que haja alguém que diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe por que aconteceu esse encontro com Deus? Porque homens e mulheres falaram, eis-me aqui. Louvo a Deus por cada um de vocês, muitos que estão chegando agora, muitos que estão chegando, outros que já estão há mais tempo no nosso meio, porque falaram isso aqui, senão esse encontro não aconteceria, essas famílias não seriam abençoadas. Sabe por que essa Holy Fest está acontecendo, está sendo tão bênção? Porque há jovens que falaram isso aqui, Senhor, tem uma equipe abençoada, discipuladores, líderes abençoados, falando, põe aqui, ó, pode deixar que nós vamos cuidar, vai acontecer, nós vamos organizar, nós vamos fazer a melhor Holy Fest dessa cidade. E não é por vaidade, não é por competição, é porque nós somos o povo da excelência. Somos um povo que tem um Deus excelente, e tudo que nós fazemos, nós queremos fazer com excelência. Amém, irmãos? Que o Senhor possa gerar cada dia mais no seu coração esse encargo e revelação, pelo privilégio de fazer parte da obra de Deus. Não há nada mais relevante, eu quero dizer para você, não há nada mais relevante nessa vida do que fazer parte da edificação da igreja do Senhor. Você pode achar que tem, mas acredite, não tem. Qualquer outra coisa que você possa achar mais relevante é passageira. Vai ficar aqui para o anticristo, mas aquilo que você está fazendo para o Senhor, pela obra dele, vai ecoar para a eternidade, e isso vai chegar diante de você quando for para a glória, e você vai poder falar, Senhor, estão aqui os meus frutos, que eu gerei pela graça, porque o Senhor me capacitou, e a graça do Senhor não foi tornada vã na minha vida. Você pode dizer amém? Aleluia. Eu quero falar hoje sobre a casa de Abinadab, e eu quero falar sobre a casa de Obed-edom. Essas duas casas retratam dois tipos de ministérios, dois tipos de crentes, dois tipos de liderança. E é muito importante, eu preciso saber qual é o meu tipo, que tipo eu pertenço. Eu pertenço à igreja de Abinadab ou eu pertenço à igreja de Obed-edom? São duas igrejas aqui retratadas. 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 e 2, os irmãos estão me ouvindo bem? Diz assim, então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro.
e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Mais adiante, lá, 2 Samuel, capítulo 6, verso 11, diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Diga assim: o Senhor abençoou Obed-edom, e a toda a sua casa. Quero declarar: o Senhor tem abençoado e quer abençoar você e toda a sua casa. O Senhor tem bênção para você e para a sua casa. Amém? Mas nós estamos diante de um texto aqui que nos deixa intrigados. Por quê? Porque você vai ver, aquilo que foi bênção para um, foi maldição para outro. Aquilo que levou uns a desfrutarem, a serem muito abençoados, levou outros a ter dissabores, problemas. Então, a pergunta é: por que algo pode ser maldição para uns e bênçãos para outros? E eu quero dizer para você, isso pode ser visto no meio do povo de Deus, entre os filhos. Às vezes você acha que não é possível um crente sofrer maldição, mas eu quero te dizer, você já sabe disso. Se você se relaciona com Deus com base na lei, você está sob maldição. Por quê? Porque você só pode ser abençoado quando se relaciona com Deus pela lei, se você cumpre toda a lei. Como nenhum homem pode cumprir e consegue cumprir toda a lei, logo todo homem que se relaciona com Deus com base na lei está debaixo de maldição. Você está entendendo? Então, um só dos 613 mandamentos, ordenanças da lei, que forem quebrados, te coloca em posição de maldição. Logo você não pode saber. Veja, ou eu me relaciono com Deus com base na graça, com base no que Cristo, com que mudar a cruz daqui, ó. Eu ia apontar para a cruz e a bateria. Por que vocês mudaram a cruz daqui? Vocês têm que me avisar. Mudou a cruz para lá, já me complicou. Então eu vou ter que apontar para lá. Cristo, o que Ele fez na cruz, é pela justiça dEle, é pelo sacrifício dEle. A justiça dEle foi imputada a nós pecadores, e agora nós somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. É a única maneira de eu não sofrer maldição. Então, isso aqui é um aspecto importante para você entender, embora não é sobre isso que eu vou colocar, mas é importante você entender isso. É possível pessoas que fazem parte da mesma igreja, têm o mesmo Pai, que é Deus, sofrerem de maldição, enquanto uns podem desfrutarem da bênção. Porque o problema não é o pai, é a mãe. Não sou eu quem digo isso. É Paulo, o apóstolo Paulo. Tem a mãe lei e a mãe graça. Quem é a mãe? É graça ou lei? Os irmãos estão entendendo? Sara representa a mãe graça. E a escrava que se deitou com Abraão e gerou Ismael aponta para a lei. Então o problema é que aqueles que se relacionam com Deus com base na lei, a Bíblia diz, são filhos do mesmo pai, mas com mãe diferente. A mãe é a lei. E aí dá problema. Quantos estão me acompanhando, diga amém. Então preste atenção em algo. Sempre que há mover de Deus em algum lugar, para alguns vai se manifestar como juízo, e para outros como uma grande bênção. Tudo depende de como você está se relacionando com Deus. Quando olhamos para o livro de Atos, nós lemos ali que a igreja ela experimentava um mover poderosíssimo do Espírito Santo.
O mover era tão forte que havia curas, milagres, manifestações dos dons, e havia grande expressão de generosidade. Sabe como as pessoas saíam da reunião? Cheias de vida. Saíam do culto cheias de vida, alegres, felizes. Mas olha que interessante, de novo, intrigante. Na mesma reunião, cheio de vida, com expressão de generosidade, curas, milagres. Na mesma reunião, um casal saiu morto. Saiu de lá morto. Ananias e Safira. A mesma reunião que gerou bênção, milagres, sinais, prodígios, teve um casal que morreu. Você consegue imaginar a situação? Mas eu vou te mostrar algo ainda mais intrigante. A Arca da Aliança, ela era símbolo da presença de Deus. Ela fica 20 anos na casa de um sacerdote chamado Abinadab, e nada acontece. Fala assim, misericórdia. Imagina você, preste atenção, eu quero chamar sua atenção para isso. Isso aqui é para aquele crente que fala assim, ó, eu estou há tanto tempo servindo a Deus, estou há tanto tempo na igreja, eu estou há tanto tempo, eu lidero, eu dizimo, eu oferto, eu isso, eu aquilo outro, mas nada acontece na minha vida. Tem gente, você conhece alguém assim? Eu conheço. Ó, montão. Mas nada acontece. Veja, 20 anos a presença de Deus na casa de Abinadab e nada aconteceu na vida dele. Nem de Uzá, nem de Aiô, e nem de Eleazar, os seus 3 filhos. Sacerdotes ali, sucessores de seu pai. Mas olha que coisa, a arca fica, a mesma arca, a mesma, que representa a presença de Deus, fica na casa de Obed-Edom, que nem judeu era. Olha a graça de Deus, ele era geteu. 3 meses, e a Bíblia diz que ele foi abençoado tremendamente, ele e a sua casa. Você imagina 20 anos de arca na casa desse irmão. 3 meses a vida dele foi mudada, transformada, dele e da família dele. Você imagina se ele tivesse o privilégio que Abinadab teve, de ter 20 anos essa arca na sua casa. Então você consegue perceber esses eventos na palavra de Deus? O mesmo evento que tirou a vida de Ananias, abençoou Barnabé. A Bíblia relata que Barnabé foi muito abençoado. O mesmo evento que tirou a vida de Uzá, filho do sacerdote aqui, Abinadab. Esse mesmo evento que tirou a vida dele, fez Obed-Edom prosperar. Isso é para você entender que o fato de estarmos todos reunidos no mesmo lugar, não significa que todos estão vivendo a mesma fé. Não significa que todos estão pensando a mesma coisa. Deveria, mas não é. Não está havendo unanimidade. Não está tendo uma só voz, mas há vozes dissonantes. E aí isso gera esse tipo de coisa. Uns são abençoados, outros não desfrutam dessa bênção. Mesmo todos sendo filhos do mesmo pai, estando debaixo da mesma aliança. A questão é, será que todos realmente entenderam que estão debaixo dessa nova aliança, estão vivendo debaixo dessa nova aliança, ou estão vivendo como Abinadab? Da maneira como Abinadab estava vivendo, eu vou te mostrar. Na casa de Abinadab, a arca só ocupava espaço, mas na casa de Obed-Edom trouxe vida, vida em abundância. Que coisa! Numa casa, vida em abundância, na outra casa, só ocupa espaço. Você está entendendo? Isso é importante você compreender, porque às vezes é muito comum nós falarmos, o problema é o ambiente, o problema é o local. Não, o problema não é o ambiente, não é o local. O problema é o coração que precisa ser alinhado com a palavra, com a direção que Deus tem dado, com a sua liderança.
Isso faz toda a diferença. É não querer ser independente, é não querer andar do seu jeito, mas falar: Senhor, eu creio, o Senhor colocou homens de Deus neste lugar, e eu vou andar com esses homens de Deus, sabendo que o Senhor é quem levantou. Quando eu falo homens, eu me refiro a todo aquele que o Senhor tem colocado na posição de liderança. Veja, o Deus é o mesmo, a arca é a mesma, a missão era a mesma para Abinadab e para Obed-edom, mas com um nada de relevante aconteceu em 20 anos, e com outro, tudo que você possa imaginar de bom aconteceu em apenas 3 meses. Quero mostrar para você o que esses 2 estilos de vida nos ensinam. Quantos estão comigo? Diga amém. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esses 2 estilos de vida, nós aprendemos a diferença entre familiaridade e honra. Isso é algo muito importante, muito sério. Nós precisamos compreender isso. A diferença entre familiaridade e honra. Aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 1 e 2, nos diz que quando a arca foi levada do arraial dos filisteus, ela foi guardada na casa desse levita, chamado Abinadab, pai de Eleazar, Uzá e Aiô, como eu já havia mencionado. Mas lá em 2 Samuel, mais adiante no capítulo 6, diz que quando Davi foi buscar a arca na casa de Abinadab, foi colocado num carro de boi, e conduzido pelos 2 irmãos, que são filhos do levita, de Abinadab. Um se chamava Uzá e o outro Aiô. O que aconteceu? Os irmãos se lembram? Desse episódio, algo impressionante acontece. Uzá, ele morre. Uzá, ele morre, carregando a arca. Olha que situação. Veja, por que a Bíblia não diz que Abinadab e sua casa foram abençoados, mas faz questão de dizer que Uzá morreu por tocar a arca irreverentemente? De Abinadab e sua família não menciona a bênção, mas faz questão de mencionar que o filho morreu, porque tocou a arca de maneira que não devia. Veja, e o problema dele não era que ele não era da posição para fazer aquilo, ele era da função apropriada, ele era levita. Só os levitas podiam carregar a arca. Quem estavam lá eram os filhos de Abinadab, levitas. O problema não é a posição, o problema é como eu lido com as coisas do Senhor. Você pode ter a posição, mas o coração pode estar errado. O coração tem que estar alinhado. Deus não quer saber somente se você faz, Ele se importa como você faz. A sua motivação conta tanto quanto a sua disposição. Você entende isso? Eis-me aqui, mas como você vai fazer? Por que você vai fazer? Você quer status? Você quer aparecer? Você quer glória? Quer palminha para você? Quer que te ovacionem? Qual é a sua motivação? Isso é importante. Não basta servir, mas tem que servir adequadamente, como Deus estabeleceu, como Deus espera de mim e de você. Então veja, mas por outro lado a arca entra na casa desse Geteu, Obed-edom, entra num dia, e no outro as pessoas começam a perceber a grande diferença na vida dele e da família dele. Você consegue imaginar? Que coisa extraordinária. É como alguém que entra hoje no culto aqui, nos visita, está com a vida toda arrebentada. De repente ele volta para casa em paz. Ele chegou aqui, às vezes com desejo de suicídio, pensando, falando assim, vai ser a minha última tentativa. E aí Deus fala com ele, Deus ministra o coração dele, e ele volta para casa, e ele rasga a cartinha que ele deixou do suicídio que ele ia cometer. Ele põe fogo naquilo, ele volta a ter alegria de viver. No outro dia ele acorda cedo, levanta e começa, faz o cafezinho dele, toma o café dele, louva a Deus.
E ele começa a falar: Senhor, eu quero viver, porque hoje eu vi que vale a pena viver. Foi o que aconteceu na vida desse geteu, por um dia apenas, de presença de Deus na vida dele. Agora, qual a diferença? O que você percebe de diferente na vida de Abinadab, na vida de Obed-edom? O que você percebe? Você vê claramente na vida de Abinadab familiaridade, enquanto na vida de Obed-edom você vai ver o que? Honra. Supervalorização daquilo que Deus deu a ele, para ele. Ele olhou aquilo e falou: é muita honra, eu sendo um geteu, recebendo a arca na minha casa. Que privilégio! O Deus que criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, me abençoou. Decidiu, apontou o dedo para mim e falou: eu vou te abençoar. E aquilo ali foi para ele como algo maravilhoso, extraordinário. Ele recebeu a arca como? Com honra. Já Abinadab, a arca ficou por 20 anos na casa dele. Quando Davi foi retirar a arca, os filhos de Abinadab eram jovens. Sabe o que isso significa? Quando a arca chegou na casa de Abinadab, os filhos dele, Aiô, Uzai e Eleazar, eram crianças, kids. Então, eles cresceram vendo a arca. Eles estavam acostumados demais de ver a arca de perto. Era tudo muito comum. Eles não viram problema algum em tocar na arca. Apesar de haver uma ordem expressa de Deus que somente o sacerdote podia tocar nela. Sabe o que a familiaridade faz conosco? Nos faz perder a noção de valor. Quando você está muito familiarizado com alguma coisa, você deixa de atribuir valor e passa a ignorar. Isso é sério. Isso é sério. Quantos aqui talvez já faz muito tempo que não sabe o que é perceber a presença e a glória de Deus durante os cultos, durante a sua devocional, se é que está tendo. Porque se você não está tendo mais presença, dificilmente você faz devocional. Talvez você se familiarizou. Você acha que é normal chegar aqui e o seu coração não ser chacoalhado. O seu coração não queimar enquanto a palavra está sendo liberada, enquanto o louvor está sendo ministrado. Você fica indiferente. Muitos, sabe por quê? Porque se familiarizaram. Ah, é assim mesmo, é normal. Até uma pessoa ímpio que vai num show aí do sei lá do que, Gustavo Lima, chora na música deles, consegue se emocionar, é alma, mas aqui nem na alma você consegue. Tamanha familiaridade, é assim mesmo, culto é assim mesmo. Aí olha para o lado um chorando, ele vai lá, esses irmãos são um chorão de Jesus. Para que isso? Aí você vê o outro orando de joelho, em pranto, você fala: para que tudo isso? Você vê o outro falando em línguas, você fala: esse é doido. Porque perdeu o senso de valor. A familiaridade faz você perder o senso de valor. Beira ao desrespeito. A honra é diferente. Alguns confundem familiaridade com intimidade. Deixa eu te dizer, familiaridade não tem nada a ver com intimidade. Eu tenho intimidade com meu pai, mas eu não o desrespeito. Chego diante dele toda vez e falo: bença, pai. O senhor está bom? Não chamo ele de você, apesar de ter intimidade com ele. Mas alguns vão dizer: chamar Deus de você é intimidade. Eu até vi uma vez uma musiquinha, um camarada cantando aí, fazendo carinho na barba do papai. Aí eu falando: isso não é intimidade. Isso beira a bobagem, é doideira. Carinho na barba do papai. Deus tem barba? Como é? É uma intimidade, sabe? Sei lá.
Que tipo de intimidade que é essa? Chama Deus de você. Chama autoridades de qualquer maneira. Veja, eu tenho intimidade com meu pai, mas não chego e dou um chute no traseiro dele. E aí, coroa, pá! Não dou um tapa na nuca dele. E aí, velho, tudo bem? Rapaz, é meu pai. É bênção, pai. Como o senhor está? Dou um abraço, dou um beijo no rosto dele. É meu pai. Quantos estão entendendo? Isso é familiaridade, que é desrespeito. Quando nós nos familiarizamos com as coisas de Deus, às vezes estamos num culto como esse e nos portamos de qualquer maneira, irreverentemente. Preste atenção, não somos legalistas, querido, mas também não somos bagunçados. Tem ordem, o culto tem ordem. Não é assim bagunçado de qualquer jeito, cada um faz, quer pôr o pé na cadeira, sabe? Masca chiclete, joga no chão. Não, tem ordem, tem organização. Quantos estão entendendo? Isso é para a vida toda. Isso se aplica em qualquer lugar, cabe em qualquer lugar e vai ser bênção em qualquer lugar. Acredite, quando você está muito familiarizado com alguma coisa, você deixa de atribuir valor e passa a ignorar. Alguém que trabalha com alta tensão? Você sabe que quem trabalha, os irmãos devem saber, ele vai saber. Quem trabalha com alta tensão, a tendência é se acostumar com a eletricidade. E as empresas que contratam essas pessoas, essas pessoas que mexem com alta tensão, elas têm que ser mudadas de tempo em tempo. Por quê? Porque a tendência é elas se acostumarem, elas perdem completamente o temor, o medo, se acostumam com a alta tensão e aí, normalmente, eles morrem eletrocutados, porque perdem, eles se familiarizam. É assim ou não é? Chega um ponto que o camarada para até de usar luva, de tão confiante que ele fica. Familiaridade com a eletricidade. Com a eletricidade você não se familiariza não, querido. Isso aqui é uma coisa muito séria. Você imagina com as coisas de Deus. A igreja de Corinto, lembra? O problema não era participar da ceia. O problema é como eles participavam da ceia. A maneira, indignamente. Não é que eles não eram dignos ou dignos. Ninguém é digno. Indignamente é a maneira de participar, como eu participo. E eles participavam de maneira irreverente. A Bíblia diz que muitos ficavam doentes e até morriam. Não estou entendendo? Pastor, você quer gerar medo? Nada disso, querido, é para gerar medo. É só para mostrar para você que você não pode se familiarizar com as coisas do Senhor. Não perca a essência. Sabe quando você se converteu? Quando se lembra do dia da sua conversão? Não se esqueça nunca, na verdade você tem que ficar como desde o dia da sua conversão. Permanecer no primeiro, no melhor amor. A cada culto sempre é uma delícia. Ao invés de você se familiarizar, você fala, cada culto você tem uma expectativa maior pelo que Deus vai fazer. Louvor, cada louvor você tem uma expectativa. Hoje o Senhor vai ministrar o meu coração profundamente enquanto eu louvo, enquanto eu adoro. Eu vou tocar no Senhor, dele vai sair poder e virtude através do meu louvor, da minha adoração. Eu vou adorar e vou louvar como uma criança. Porque da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Senhor, eu quero louvar como um pequenino. Na hora da palavra, sabe, eu não vou nem piscar. Nem piscar. Eu vou estar atento a cada detalhe, a cada momento. Sabe, a cada palavra, a cada frase. Porque a cada momento da palavra o Senhor pode falar comigo, eu não posso perder nada. Porque não há familiaridade, você não se familiarizou, você não perdeu o temor, você continua, Senhor, eu quero permanecer, me ajuda, me dá graça para permanecer assim. Eu quero dizer, Deus já deu graça. Sabe, nós não somos uma igreja legalista, mas nós precisamos reconhecer, às vezes em algumas igrejas legalistas, há coisas que precisam estar presentes no nosso meio. Que é ordem,
reverência, respeito, que às vezes falta. E a gente fala tudo em nome da graça. Não, eu estou na graça. E aí você vê, as pessoas desrespeitam a palavra, desrespeitam os momentos do culto. Chegam a hora que acham que devem chegar, não se importam com pontualidade. Ah, pastor, você está te pegando no pé? Não, eu estou te mostrando, querido. Você só tem uma vez por semana para estar no culto de celebração. E essa única vez que você tem, você chega 30, 40 minutos atrasado. Você perde metade do culto. Não tome isso como assim, ó, pastor está batendo. Não, tome isso como assim, meu Deus, é verdade. No mês, só 4 dias do mês eu vou para o culto. E os 4 dias que eu tenho, os 4 eu atraso. Quando eu não falto, porque eu me familiarizei. Ir no culto e não ir dá na mesma. Percebe? Perdeu o senso de valor. E não é a mesma coisa. Estar no culto e não estar faz toda a diferença. Veja, eu estou chovendo no molhado, mas para muitos, alguns falam assim, nossa, eu acho que está um exagero. Se você pensou assim, deixa eu te contar, com muito amor e carinho, você se familiarizou com as coisas do Senhor. Mas se você olhou e falou, Senhor, misericórdia, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Eu não chego 7h05 no meu trabalho, eu chego 7. Aliás, meu patrão pede para chegar 6h55, eu chego. Mas o culto é 6, eu chego 6h30. Os irmãos que fazem a abertura, eles falam, pastor, a gente faz a abertura aqui com 10. Faz a abertura com 10. Veja, essas pastoral às vezes é importante. Mas só faz sentido se realmente você tomar para você e falar assim, é verdade. Eu preciso mesmo avançar nisso. Senhor, me ajuda. É reconhecer, Deus dá graça para os humildes, mas existe os soberbos. Abinadab não prospera porque não tem reverência, não tem honra. Obed-edom prospera porque honra aquilo que é do Senhor. Valoriza o culto, valoriza a célula, valoriza o pastor dele, valoriza o líder dele, valoriza o discipulador dele, valoriza a obra de Deus. Você percebe? São coisas às vezes pequenas que a gente pensa assim, ó, isso é bobagem. Não é, querido. Isso é uma questão de princípio. Faz toda a diferença. Quanta palavra está sendo ministrada? Você tem recebido, você está sentindo? Deus está falando com você, tem gerado um senso assim, sabe, de responsabilidade em você, e isso é bênção. Tem que gerar mesmo, não pode ser assim, tanto faz. Significa que se familiarizou. O pastor, é só a opinião do pastor, não acredite, eu não estou aqui para emitir a minha opinião. Minha opinião não serve, eu estou aqui para pregar a palavra. Porque é a única que pode te abençoar. Eu não posso, a palavra pode. Acredite, familiaridade com as coisas de Deus não é necessariamente algo bom. Ela gera incredulidade e irreverência. Por que Jesus não pôde realizar milagres em sua cidade natal? Você se lembra? Porque se familiarizaram com ele. É o Jesus, o filho do José, do carpinteiro. Meus meninos jogam bola com ele, jogam bolita com ele. É o Jesusinho. Se familiarizaram porque é o Jesusinho. E aí Jesus não pôde fazer muitas coisas. É o carpinteiro de Nazaré, cresceu. Eu vi Jesus crescendo aqui. É da casa. E aí não honravam, não davam a honra devida. Profeta em sua casa não recebe a honra que ele deveria receber, porque se familiarizam com ele. Eu vou te dar um exemplo básico. Eu prego aqui todo domingo. Você me ouve, certas vezes, mas se eu chamar um pregador de fora, esse pregador aqui, ele pode falar as mesmas coisas que eu falo. Os irmãos vão à loucura. Se dá uma chineladinha dessa aqui, um monte grita, fala Jeová. Mas como é o pastor deles? O pastor está batendo hoje, né? Mas os de fora, tá vendo? Fala com ele, Jesus. Fala com os meus irmãos. Esse pastor aí é de rocha. Isso é bem assim.
O profeta, na casa dele, ele não tem a honra que ele deveria ter. E quando o profeta não tem a honra que ele deveria ter, milagres, prodígios, sinais são impedidos de acontecer, porque Deus só flui onde há honra. Se Deus não acha aqui ambiente de honra, Ele procura outro lugar para fazer os milagres dEle. Não sou eu quem digo, querido, não fique pensando que é a opinião do pastor, não é. Jesus só pode fazer milagre onde Ele é reconhecido. Quando nós não reconhecemos os dele como bendito, que vem em nome do Senhor, nada pode acontecer. Nós só veremos a Deus se nós dizermos bendito é o que vem em nome do Senhor. Seu líder é bendito que vem em nome do Senhor, eu como seu pastor sou bendito que vou em nome do Senhor. Isso é necessário para você receber. Pode observar, os irmãos que mais recebem são os irmãos que mais honram. Deus pode fazer na vida de quem honra, mas quem desonra nada pode acontecer. Está aqui o exemplo, 20 anos, presença de Deus na casa de Abinadab, e nada aconteceu. 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e grandes coisas Deus fez. Deus mudou a história, a vida de Obed-edom e toda a sua família. Acredite, querido, isso é algo que faz toda a diferença. Eu aprendi a viver na presença de Deus assim, eu aprendi a servir a Deus, honrando a minha liderança, honrando os meus pastores, reconhecendo a unção na vida deles, e por isso eu posso receber, eu posso comer deles, daquilo que Deus tem dado na vida deles, recai sobre mim. Acredite, o mal desse tempo, o mal que afeta muitos cristãos é o excesso de familiaridade. Onde há familiaridade não há reverência, não há respeito. Volto a dizer, por isso Jesus disse, um profeta não recebe honra na sua própria casa. E quando o profeta não é honrado, os milagres não acontecem. Se Deus não recebe honra em um lugar, Ele vai procurar outro lugar para abençoar. Quer ver outro exemplo? Israel. Em Israel haviam muitas viúvas. Houve um tempo de fome, 3 anos de fome em toda a terra. O profeta da vez era Elias. Elias não foi enviado a nenhuma das viúvas de Israel, senão a uma viúva estrangeira. Familiaridade. Tempo do profeta Eliseu, tinha muitos leprosos em Israel, mas sabe, nenhum deles foi purificado por Deus através do profeta, senão Naamã, que também não era judeu, era sírio. Percebe? Porque os filhos se familiarizam. Não deve se familiarizar. Meus filhos eu sempre deixo claro, eles têm intimidade comigo. E a intimidade deles comigo é saber chegar, pedir, falar o que quiser, abrir o coração, saber que eu sou o pai deles e que eles podem contar comigo para tudo. Mas nunca eles chegam com desrespeito. Meu filho nunca chega em mim e fala assim, pai você, ele fala, pai o Senhor. Desde novinho eu ensino os dois, você não, Senhor. Eu sou criado dessa forma. Fui criado pedindo bênção para avô, pedindo bênção para papai. E é assim que vocês vão fazer. Porque essa tradição é boa e é de Deus. Nós vamos manter essa tradição, é uma tradição de honra e respeito. Mas meus filhos sabem, podem contar comigo. Eu sou com eles e por eles. Sempre, sempre serei, eu sou o pai deles. Mas eles nunca vão faltar com respeito em nome da intimidade. Porque isso não é intimidade, é só familiaridade. É o transformador, então parece que está queimando. Está gerando esses problemas. Está pegando fogo lá fora. As energias já estão acionadas. Amém. Deus quer dar um transformador novo para nós. Aleluia. Amém, queridos. Quando já viram comentários, né? Você vê em nome da intimidade. Pode passar o PowerPoint, né? Hoje, irmãos, dizendo cristãos, né? Coloca comentário, pô Deus, você está de brincadeira comigo. Na rede social. Isso é intimidade ou familiaridade? Que beira o quê? Desrespeito. Como é que fala um negócio? Pô Deus, você não fala, isso não é legal nem de falar com amigo. Você imagina com Deus, o seu Senhor, o seu Pai, o seu Criador. Veja,
É assim que nós temos uma geração assim. Não a nossa, os radicais livres não são assim aqui. Os radicais livres são respeitosos, honrosos. E eles sabem. É assim que tem que se portar para com os mais velhos, com respeito, com honra. Sempre. Porque é assim que nós ensinamos. É os adolescentes e os filhos honrarem os pais em casa. Ah, mesmo que o pai não é cristão, não serve a Deus. Honre o seu pai. Respeite ao seu pai. Às vezes os pais falam, a igreja não está ensinando. Está ensinando, é ele que não está aprendendo. Nenhum filho aqui que desonra o pai em casa é porque não tem sido ensinado aqui. É porque ainda não aprendeu. Não quis aprender, porque nós ensinamos. Amém, irmãos? Oh, Jesus, que você não ande nessa falsa intimidade, que não é intimidade, sim familiaridade. Sabe, como eu disse, Uzá não morreu porque não era levita. Filho de Abinadab, quando carregava a arca, porque ele lidou de maneira errada com aquilo que é sagrado. E acredite em mim, há coisas que não podem mudar com o passar do tempo. Você precisa continuar com um coração de criança para com Deus. Se você se familiarizar, chega um momento que tudo se torna um tédio para você. Foi o problema de Uzá. E o interessante, o nome de Uzá significa força. Só que a força dele era carnal, natural. Ele tinha perdido o temor do Senhor. Você vai ver que a igreja de Abinadab morre na era de Nacon. E sabe o que é interessante? O nome Nacon significa lugar onde não se pode tropeçar. E tem sido aí que a igreja de Abinadab tem tropeçado. Na irreverência, na falta de temor, na falsa intimidade. Que na verdade é fruto de um coração de desonra. Por isso o nosso modelo tem que ser Obed-Edom. Obed-Edom, alguém que honra, alguém que valoriza aquilo que Deus tem dado a ele. Ele sabia que não era digno. Quando a arca entrou na casa dele, ele considerou uma grande honra. Oh, meu irmão, durante toda a sua vida, você vai ter que lidar com a questão da honra e da familiaridade. Sabe, não curta, não compartilhe postagens daqueles que não têm o coração de honra. Falando de postagem, eu fico vendo, tem irmãos que ficam fazendo postagens. Eu não sei se ele quer dar um recado para a igreja, para a liderança da igreja, mas umas postagens totalmente contraditórias àquilo que nós ensinamos e pregamos. Essa semana mesmo eu vi, fulano, pastor, você viu? Fulano, postando lá, parece assim, será que esse fulano está com um problema com a igreja? Eu falo, não sei, nunca falou nada para mim, mas, não sei. Umas postagens nada a ver. E aí tem quem curte. Não curta. Se você começar a ver essa pessoa insistindo nessas bobagens, exclui ela do hall de seguidores. Quem não está te fazendo bem. Fuja de tudo que diminui o temor de Deus no seu coração. Sejam conversas, brincadeiras, atitudes que tornam comum aquilo que o Senhor considera sagrado ou santo. Sabe, meu irmão, não seja parte dessa igreja de Abinadab, daqueles que consideram tudo comum, mas cultive um coração de Obed-Edom. Você pode dizer amém? Sabe por quê? Porque no final da história, a arca sempre sairá da casa de Abinadab e entrará na casa de Obed-Edom. No final da história, Uzá vai morrer, mas Obed-Edom vai ser amplamente abençoado. Hoje eu pergunto, quantos aqui tem um coração para honrar a Deus? Diga amém. Aleluia! Que você desfrute de ampla bênção da parte do Senhor, em nome de Jesus, porque tem um coração honroso. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui, entre cargo e encargo. Sabe, o cargo e o encargo, segundo a palavra de Deus, é diferente do dicionário, não é como o dicionário define. Cargo, segundo o dicionário, é função, é título, é status. Mas encargo é obrigação, incumbência, responsabilidade ou tarefa que alguém assume. Então você precisa entender, você vai ver muita expressão, esse líder tem encargo. É uma expressão usada no religioso. E não somos nós que definimos. O apóstolo Paulo usa essa expressão do sagrado encargo. É uma responsabilidade gerada por revelação, que me leva a fazer, que me leva a servir com alegria. Não por título, não por posição, não por vaidade, mas sim porque o Senhor me atraiu com o seu amor. E eu quero corresponder a esse amor. Isso é encargo segundo a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Então esse é o segundo motivo pelo qual um foi abençoado e o outro não. Abinadab tomou conta da arca como alguém
que tem apenas um cargo, que possui um cargo. Quando ele recebe, ele já coloca o filho dele para ficar responsável e sai do nível de obrigação. No começo, parecia até bênção. Mas sabe, depois que levaram a arca para o meio da guerra, você deve conhecer a história, você deve ter lido. O povo perdeu a batalha. Ofni e Finéias morreram. Depois a arca foi levada para o templo de Dagon, Deus dos filisteus. Lembra o que aconteceu? Dagon caiu 2 vezes e se partiu diante da arca, sem ninguém fazer nada. E aí os filisteus ficaram todos cheios de medo e também tumor. Então depois disso, a arca ficou com uma fama ruim entre o povo. Isso talvez explique o porquê que Abinadab ficou com a arca na sua casa, mas demonstrou ali nenhum encargo por ela. $20 com a arca na sua casa. Para ele certamente aquilo foi um peso. Para Abinadab, cuidar da arca foi apenas uma obrigação. Irmãos, isso é sério. Porque isso é sério, tem tudo a ver conosco. Muitos irmãos, às vezes, estão liderando por obrigação. Quantas vezes eu mesmo falo em EPL, eu falo, querido, se você está liderando por obrigação, pare hoje mesmo. Não lidere por cargo, lidere por encargo. Não lidere tipo, eu vou liderar porque está faltando líder nessa igreja. Acredite, não está. Não está. Pastor, está assim, não está. Nós temos o que Deus tem para nós. E o que Deus vai acrescentar, Ele vai continuar fazendo, mas colocando pessoas com encargo. Gente liderando por cargo nós não queremos. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai se cansar e vai abandonar a obra, e pessoas vão ser feridas, pessoas vão ser abandonadas. Liderança diante de Deus não é algo, não é brincadeira, é coisa séria. São vidas que Deus confia a nós. Por isso eu não posso liderar de qualquer maneira, não pode ser um cargo, porque é algo que se torna pesado. Mas encargo, querido, é algo que a gente faz com alegria. Encargo é algo que faz os nossos olhos brilharem. Sabe, aquele dia está chegando, o dia da minha célula, você tem aquele friozinho na barriga, você tem, sabe, já pensando que Deus vai fazer. Vai ter gente que vai sentar na cadeira da bênção desempregado, e no outro dia vai ser empregado e vai contar o testemunho no grupo da célula, e todo mundo vai ficar cheio de fé. Vai ter uma irmã que vai sentar doente lá, e nós vamos orar, ela vai ser curada. Você já fica pensando no que Deus vai fazer na célula. Alegria, encargo, preste atenção, eu estou aqui a cada domingo, esse friozinho na barriga vem, meu Deus, tem que pregar, tem que trazer uma mensagem, tem que alimentar esse povo, esse rebanho que o Senhor me confiou. Veja, eu venho com esse santo temor, mas cheio de alegria, porque eu sei que é um privilégio. É um privilégio da parte de Deus. Isso aqui não é peso para mim. Hoje eu cheguei aqui, irmãos, eu acho que se eu conseguir cantar uma canção foi muito. Eu cheguei em um pastor, o negócio lá deu problema. Aí saiu um, veio o outro. Pastor, acho que o ar daqui parou de funcionar. Aí eu já cheguei no hall, pastor, a tomada não está funcionando. Eu falei assim, hoje eu cheguei, os irmãos me atribulando. Mas eu já aprendi a lidar com isso. Eu falei, Senhor, se eu não confiasse no Senhor, eu ia ficar assim, hoje não vai fluir a palavra, porque só me soltaram bucha. Eu já subi aqui pesado. Subi aqui, eu falei assim, ar-condicionado sem funcionar, luz sem ligar, data show torto, as irmãs com calor ali agora, fica tudo aqui embaixo, deixa eu subir. Senhor, fala, flui, e eu esqueço de tudo e deixo o Espírito fazer. Depois a gente resolve, porque não tem o que fazer. Não vai adiantar, eu vou só contrair gastrite se eu ficar aqui. Aí agora, o que acontece, o que eu faço? Paciência, querido, não sou eletricista, não sei arrumar ar. Aconteceu na hora do culto. Vamos ter que lidar, você precisa ter paciência, eu ter paciência. E vamos deixar o Senhor falar, vamos deixar o Senhor fazer. E vamos sair daqui abençoado, renovado, sem colocar os problemas no meio desse momento que é para a gente ser abençoado. Você pode dizer amém?
Sabe, faça sempre com encargo aquilo que o Senhor deu para você. Sempre com encargo. Você sabe, quem tem encargo tem que ser supervisionado o tempo todo. Mas quem tem encargo, você solta e fala assim, ó, vai, querido, deixa o Senhor brilhar na sua vida. Vai, e você sabe, vai acontecer. Sabe, esse encontro com Deus, por que eu não estou lá? Eu estou despreocupado. Falei, o Breno está lá. O problema é dele. Se vira. Não quer ser obreiro? Não quer ser pastor? Dá os pulos. Entendeu? É assim. Não adianta, eu não posso fazer por todo mundo, não. Eu faço o que Deus me dá para eu fazer. Mas o Senhor vai levantando outros, e cada um faz aquilo que Deus confia a ele, com encargo. Eu sei que ele tem encargo, eu sei que vai ser o melhor encontro desse final de semana, eu sei que as coisas vão acontecer, porque ele não está por cargo, ele está por encargo. E a equipe com ele da mesma forma. É assim que as coisas acontecem, é assim que a obra de Deus pode ser edificada, é assim que há excelência. Quem tem encargo faz tudo, querido. Sabe, está disposto a fazer o que for necessário para ver as coisas acontecendo. Ele cria, ele trabalha, ele sonha, ele está ali, ele é empolgado, é motivado o tempo inteiro. Mas o que está com cargo ele só quer status. Só quer dizer assim, eu sou líder. Entendeu? Ele quer uma posição. Não seja esse líder. Nós não queremos. Sabe, os títulos não são para você ficar ali com o seu ego, sabe, inflado. Não, é só por uma questão de ordem, só por isso. Mas não tome o título e fale assim, eu sou o rei. Eu sou, não, você é o servo como todos nós aqui somos. Todos servos de Cristo, cooperadores com o Senhor. Ninguém está aqui para dominar sobre ninguém, somos todos do Senhor, cada um fazendo aquilo que o Senhor confiou a Ele, dando o seu melhor. E quando que o melhor vai ser feito? Quando há verdadeiro encargo. Amém, irmãos? Encargo fala de status, encargo fala de consagração. Amém? Olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 15, verso 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Anunciar o Evangelho de Deus para ele é o quê? Sagrado encargo. Isso é poderoso, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Veja, Paulo era alguém que tinha encargo, e esse encargo era como um peso no coração. Olha lá o que ele diz em 2 Coríntios 11, 28, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja, Paulo se preocupava diariamente com todas as igrejas que ele tinha aberto. O que é isso? Encargo. É um peso, mas preste atenção, não é um peso, aquele peso no sentido negativo, é aquele peso de responsabilidade. Essas igrejas não podem ficar de qualquer maneira, elas precisam de cuidado, eu preciso dar o suporte, eu preciso ajudá-las, eu preciso ser uma bênção na vida delas. Os irmãos estão entendendo? Se todos os líderes forem assim, nós vamos ter células mais que abençoadas. Porque eles têm encargo, eles estão preocupados com cada vida, ele se importa com aquela pessoa que aquele dia compartilhou um problema, na mesma semana ele fala, como é que você está, querido, você melhorou, você está bem? Encargo. Às vezes você fala assim, eu tenho chamado para ser pastor, mas às vezes você tem uma célula com 5 pessoas, e nem as 5 você tem tido responsabilidade com elas. Deus só vai colocar você sobre algo maior quando você for fiel com o pouco que Ele te deu. Valorize cada vida que Ele te deu, cuide delas, se preocupe com elas, tenha encargo por cada uma delas. Isso é resultado de um encargo de amor. Sabe, o nosso grande desafio é manter o encargo. Naquilo que é natural é sempre mais difícil fazer ali a primeira vez, no que é natural. Mas nas coisas do Espírito não é assim. A primeira vez é cheia de temor e tremor. Por quê? Porque é procedente do encargo. Veja, o meu desafio e o seu não é liderar pela primeira vez, não é pregar pela primeira vez, é liderar depois de anos, é pregar já pela centésima, milésima vez, mantendo o mesmo encargo e o mesmo temor. Qual é a tendência? Vai passando o tempo, você vai se acostumando, e você chega e fala assim, agora eu já sei,
eu sei dominar agora o microfone, o palco. Veja, isso aqui não tem a ver com performance, não tem a ver com conhecimento humano, isso aqui tem a ver com vida do Espírito, precisa ser alimentado diariamente. Isso fala de encargo. Eu não olho para os meus 20 anos praticamente de ministério e falo, eu já tenho 20 anos de ministério, subi ali para a minha fichinha. Não, porque todo dia eu preciso buscar do Senhor, porque o que eu recebo do Senhor no privado eu posso oferecer aqui no público. Mas se eu não tenho nada de Deus no privado, o que eu vou dar para você no público? Nada. Então eu preciso ter esse encargo. Ministrar no encontro, pela 1000ª vez, que é o desafio, a primeira vez. Eu tenho certeza, o Breno deve ter ido com um santo temor muito grande, primeiro encontro com ele, com os adultos, ele deve ter ido certamente. Quem pregou pela primeira vez nesse encontro deve ter ido tremendo. Eu quero ver daqui 10 anos, daqui 1, 2 anos, já pregou a mesma palavra 100 vezes, fala, aí esse aqui eu domino. Aí que é o problema, aí a vida de Deus falta, só tem um homem ali falando e não tem um espírito fluindo, porque a pessoa perdeu o encargo, porque ela já domina. Os irmãos estão me acompanhando, estão entendendo o que eu quero dizer? Amém? Essa é a diferença do cargo e o encargo, que você seja esse líder que tem encargo durante todos os dias da sua caminhada. Você pode dizer amém? A igreja de Abinadab aponta para um tipo de vida cristã que é movida pelo cargo, pela obrigação. Mas Obed-Edom, a igreja de Obed-Edom aponta para aqueles que fazem por encargo, que trabalham movidos por uma paixão, pelo Espírito de Deus. Eu vou te dizer, é aqui que está a leveza da obra de Deus. A alegria e a satisfação. Amém? E deixa eu caminhar para encerrar, que meu tempo já avançou, já está avançado. Que a sua casa seja a casa de Obed-Edom, amém? Que a sua maneira de servir seja como a maneira de Obed-Edom. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos a diferença entre ingratidão e gratidão. Sabe, essa é uma conclusão lógica dos pontos anteriores. Quando uma pessoa se torna familiarizada demais, ela perde a noção de honra e ela começa a fazer as coisas por obrigação. E aí, qual que é a consequência? A ingratidão. É inevitável que a ingratidão venha. E acredite, na nossa vida é assim também. Quando um estranho faz um favor para você, o que normalmente você faz? Obrigado. Se agradece, né? Mas às vezes quando os de casa fazem favor para você, você nem olha para ele. Por quê? O que você pensa? Mais que obrigação, é meu irmão, tem que fazer mesmo. Você está entendendo o que eu quero te mostrar aqui? Às vezes, você está fazendo a obra de Deus, e aí Deus te abençoa, você não consegue dar um graças a Deus, você não consegue se alegrar. Fala, não, Deus tem que me abençoar mesmo, eu estou servindo a Ele. Obrigação dele me abençoar. E aí falta gratidão. Deixa eu te contar, Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Pelo contrário, eu e você estávamos destinados ao fogo eterno e à morte eterna. Mas pela graça de Deus, aprove Ele, dar o Filho dele para morrer naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás. E por causa da morte de Cristo substitutiva, hoje nós herdamos a salvação e a vida eterna. Pela graça, não porque eu mereço. Todos os dias eu falo, Senhor, obrigado, porque eu mereci o inferno e o Senhor me deu a eternidade. Eu mereci a morte eterna e o Senhor me deu vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor. Todos os dias eu tenho esse senso de que eu estou no lucro. Sempre no lucro. Por quê? Porque eu não merecia nada e Deus me deu tudo o que eu precisava. Abinadab é o coração daqueles que acham que estão fazendo além da conta e que o céu e a terra devem gratidão a Ele. Diferente de Obed-Edom, que se sentia honrado em receber a arca na sua casa. Eu quero aqui honrar os anfitriões. Eu quero te dizer, você que é um anfitrião, você é um Obed-Edom. E você quer ser ainda muito abençoado? Seja esse anfitrião que recebe a célula com alegria.
Tenha alegria de preparar a sua casa, de arrumar as coisas ali. Tenha alegria, porque Deus vai te abençoar cada vez mais. Seja esse anfitrião, como Obed-edom. Grato, Senhor, obrigado porque o Senhor escolheu a minha casa para ter uma célula. Eu posso dizer que a minha casa é casa de oração. Vidas são salvas e transformadas na sua casa. Isso não tem preço que pague. Isso é algo extraordinário. Isso é bênção. É Cornélio que abriu a porta da casa dele para receber a igreja. A primeira igreja começa ali, na casa dele, uma célula. Você vai ver Cornélio e a sua casa sendo abençoadas e salvos, porque abriu a porta e teve a alegria de receber a igreja dentro da sua casa. Quando você tem gratidão, você tem encargo, querido. Obed-edom tinha esse coração grato. Talvez você pode questionar, pastor, como sabemos que ele tinha esse coração grato? Se a Bíblia, o texto não menciona a palavra gratidão, é verdade, querido. Não tem a palavra gratidão, mas você precisa entender que gratidão carrega alguns sinais. Você consegue perceber a gratidão na vida de alguém por alguns sinais, sim ou não? Vou te mostrar aqui alguns sinais rápido, nós já vamos encerrar, nós vamos orar. Um coração grato é um coração comprometido. Obed-edom era comprometido com a arca da aliança, com a presença de Deus, com aquilo que era do Senhor. Era tão comprometido, sabe o que aconteceu? No dia que o rei Davi foi tirar a arca da casa dele, ele pediu para ir junto, só para continuar cuidando da arca. Você consegue imaginar? Ele ia abrir mão da casa dele, do lar dele, e ele falou, rei, não tira a arca daqui não, mas se o senhor vai ter que tirar, e eu não posso impedir, porque o senhor é o rei, então deixa eu ir junto, deixa eu continuar cuidando dessa arca. Você consegue imaginar isso? Você tem alguém mais comprometido que abre mão da casa dele? Ele não está abrindo mão simplesmente da casa, ele está falando, minha família vai servir ao Senhor comigo, a minha família vai cuidar dessa arca comigo, eu vou sair, rei, e os meus filhos e a minha família toda vem comigo, e nós vamos cuidar da arca. Eu não quero perder isso por nada, sabe por quê? Porque eu sei o que essa arca fez na minha vida. Sabe por que eu sou eternamente grato à igreja? Sabe por que eu sou eternamente grato ao meu pastor? Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei para onde eu estava indo e agora eu sei aonde eu estou e para onde eu vou. Esse senso de gratidão, eu falo, Senhor, não deixa eu perder nunca. Eu sempre que eu estou com o meu pastor, eu tenho a oportunidade de falar, pastor, obrigado, obrigado, dar um abraço nele, dar um beijo nele e honrá-lo ali, sabe, dizendo, é muito importante para mim estar aqui junto com o Senhor, porque através da sua vida, a minha vida foi mudada, eu e a minha casa fomos transformados. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida, não veio o anjo do céu, não, Deus usou a igreja. Por isso eu honro a igreja, por isso eu valorizo a igreja. Talvez você fale, hoje é porque você é pastor. Não, desde que eu sou membro da igreja, eu aprendi a valorizar a minha igreja e amar a minha igreja, amar a minha liderança. Porque o que eles fizeram por mim é algo que às vezes nem familiares de sangue fariam. A igreja fez. Esse é o coração de Obed-edom. É por isso que você vai ver muita gente que às vezes não está mais com seus familiares de sangue e optam por ficar na cidade. Às vezes os familiares vão embora e falam, mas eu não vou por causa da igreja, eu quero ficar. Ah, mas lá tem igreja. Não, mas essa aqui é minha. Eu me sinto honrado quando eu vejo pessoas que fazem isso. Pessoas que fazem isso. Deixaram, não foram embora por causa da igreja. Falam, não, aqui eu vou ficar. Ah, mas é o pai e a mãe, pois aqui é a minha igreja, eu amo demais, eu vou ficar, vou arrumar um trabalho aqui, eu vou trabalhar aqui, vou arrumar uma casa aqui, porque aqui é o meu lugar. O Senhor me plantou nessa igreja, eu quero ficar aqui. Isso é algo extraordinário, isso é Obed-edom. Sabe por que alguns não se comprometem, queridos, com nada? Acredite, no fundo, o coração ainda não está cheio de gratidão. Por isso a Bíblia diz, quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe por que eu amo demais a igreja?
que eu fui muito abençoado por ela e sou até hoje. Por isso que eu valorizo a igreja mais que qualquer coisa nesse mundo, porque a igreja é o corpo de Cristo. O que ela fez por mim, ninguém nesse mundo poderia fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Quanto mais grato você é, acredite, mais compromissado com o Senhor e com a obra dele você se torna. Porque você diz: o que eu estou falando aqui, Senhor, eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Por isso você não tem dificuldade de se envolver na obra de Deus, você não tem dificuldade de contribuir com a obra de Deus, você não tem dificuldade de liderar quando essa oportunidade vem, você não tem dificuldade de servir a Deus com seus talentos na igreja. Por quê? Porque você é muito grato. É como Zaqueu. Jesus passa, ele está lá em cima daquela árvore. Jesus fala: Zaqueu, desce, hoje eu vou jantar com você na sua casa. Olha o que é um coração grato. Jesus não pediu nada para ele. Ele mesmo falou assim: Senhor, eu vou restituir tantas vezes mais aqueles que eu defraudei. O Senhor não falou nada para ele fazer nada disso. Mas ele foi tão constrangido com o amor de Deus, ele se sentiu tão amado, que ele falou: porque eu sou amado, eu quero fazer para o Senhor, para o reino, eu quero abençoar outras pessoas. No coração dele se achou o que? Gratidão. Quem é grato se envolve com as coisas do Senhor. Quando somos gratos, temos prazer em servir. Chega um encontro como esse, você não fala: vai ser 2 dias, vou ficar na chácara. Você não pensa aí, você fala: meu Deus, o que Deus vai fazer nesses dias vai ser extraordinário, eu não perco por nada. Tudo para você é um privilégio. Por quê? Porque você é grato. Uma segunda característica aqui em Obed-edom, que o coração dele era alegre. Um coração grato é um coração alegre. Ele estava tão feliz pela arca que ele não queria deixá-la embora. Não queria. Pessoas ingratas estão sempre reclamando, mas pessoas gratas estão sempre testemunhando das bênçãos. Acredite, querido, a murmuração é o maior sintoma da ingratidão do coração. Por último, um coração grato é um coração motivado. Quer ser motivado na obra? Quer estar motivado com a sua célula, mesmo quando ela tem só 2 pessoas na reunião? Porque você fala: pastor, eu sei o que é ter 2 pessoas na reunião. E realmente você olha e fala: ai, Senhor, você chora. Você sabe: Senhor, tem misericórdia. Manda vida, Senhor, para essa célula. Você chora. Esses dias a célula lá na casa do Luciano, foi o Luciano e o líder, e o Breno, e o obreiro. Aí eu não tem ninguém na célula. O Luciano falou: tem. O Breno falou: tem você, vamos fazer a célula. Fez os 2. Se o Luciano desse uma diarreia, ele ia ficar sozinho na célula. Sabe? Gratidão. Gratidão, você é grato até quando só tem uma pessoa na célula. E porque você é grato, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai mandar pessoas para aquela célula, eles serão transformados, libertos. Você vai cumprir o propósito como líder para a glória do Senhor, amém? No dia que Davi foi tirar a arca da casa de Abinadab, ele deve ter pensado: até que enfim já era a hora. Ele estava cansado. Abinadab se sentiu aliviado, ao contrário de Obed-edom. Estava animadíssimo para continuar cuidando da arca. E sabe por que eu posso dizer que isso é tão verdade? Porque ele fez isso pelo resto da vida dele. E não foi só ele. Depois as próximas gerações de Obed-edom deram continuidade no cuidado com a arca. Obed-edom e os seus filhos cuidaram da arca por toda a vida deles. Depois as próximas gerações deram continuidade. Isso é algo extraordinário, isso é a graça de Deus, porque era alguém que não podia. Ele era geteu, ele não era levita. Como Deus faz as coisas de maneira extraordinária. A graça de Deus sendo revelada no Velho Testamento de uma maneira tão poderosa. Pessoas ingratas, queridos, estão sempre desanimadas, desmotivadas. Eu vou te dizer, motivo do desânimo dos irmãos, da maioria, que eles não são gratos por aquilo que Deus deu. O pastor deles nunca é o bastante, o líder dele nunca é o bastante, a igreja dele nunca é o bastante. Sabe, eu fico triste que eu vejo, tem irmãos que se aconselham com pastores de outro lugar, mas não se aconselham comigo. Isso me deixa tão triste. Vem pastor de fora e fala assim: fulano veio falar comigo.
eu descubro doença na vida de irmãos que foi contado para outro pastor, mas não foi falado para mim. Sabe por quê? Porque não tem gratidão pelo pastor que tem, não confia no pastor que tem, mas vai levar para outro pastor. É como você líder, o membro está ali, você está ali cuidando dele, mas ele vai lá em outro lugar para falar os problemas dele, quando na verdade era com você que ele podia compartilhar, e você orar por ele, abençoar a vida dele. Você imagina, você que é líder, que é um líder novo, às vezes já fica triste. Imagina eu como pastor, que estou há 20 anos no ministério. Eu falo, meu Deus, eu tenho irmão que ainda não confia em mim. Tudo bem, faz parte, eu sou homem. Mas veja, você não achou no seu coração ainda gratidão pelo seu pastor. Você entende o que a gratidão pode fazer com você? E o que a ingratidão também pode fazer? Não seja Abinadab, seja Obed-edom. Abinadab achava que Deus tinha que agradecer a ele por ter ficado 20 anos com a arca. Obed-edom passava os dias agradecendo pelo privilégio de ter tido a arca na sua casa. Pastor, tem alguma indicação na Bíblia de que Deus seja prejudicado se eu não for grato? Não. Mas existe evidência de que somos afetados por nossa própria ingratidão. A ingratidão faz mal à nossa própria alma. Aquele que é ingrato, você sabe, o apóstolo Paulo diz, atrai sobre ele o que? Um demônio, um espírito, chamado destruidor. É algo terrível. Por isso que o povo de Israel peregrinou por 40 anos dando volta, porque não achava gratidão. Deus mandava carne do céu, não estava bom. Deus mandava café da manhã através do maná e não estava bom. Não se achava gratidão no coração daquele povo, e por isso eles rodearam no deserto por 40 anos. Uma peregrinação que deveria durar apenas uns 5 anos, duraram 40. Às vezes a luta que você está passando já era para ter encerrado, mas a falta da gratidão tem feito com que essa luta se estenda. Ache gratidão no seu coração hoje, mesmo em meio às dificuldades e os problemas. Fala, Senhor, obrigado, o Senhor vive. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, eu não vou desistir, porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor tem o melhor para mim. Você pode dizer amém? Jesus é o nosso modelo de gratidão. No dia que ele foi traído, foi o dia que ele levantou o pão, repartindo, disse, graças te dou. Não é normal acharmos traição e gratidão numa mesma frase, principalmente num mesmo coração. Alguém que foi traído não encontra gratidão no seu coração. Jesus foi traído, e no mesmo dia que ele foi traído, ele ergueu o pão e falou, Senhor, graças te dou. E ele distribuiu o pão e o cálice e serviu a Santa Ceia. Amém? Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Que o Senhor possa te conceder coração de Obed-edom. Que você possa sempre demonstrar gratidão em tudo. Oh, querido, seja grato pela vida, pela saúde, pela família, pela igreja, pelos irmãos em Cristo. Seja grato por sua célula, por sua liderança, pela oportunidade de servir a Deus. Olhe para essa mensagem que fala sobre a presença, a arca de Deus, e observe, a arca era a mesma, os personagens é que mudaram. E aí você vai ver um personagem sendo abençoado e o outro não. Um morrendo e o outro recebendo vida em abundância. A arca ficou 7 meses entre os filisteus, só foi maldição. Ficou 20 anos na casa de Abinadab, não teve maldição, mas também não teve bênção. Depois que saiu da casa de Abinadab, um morreu, Uzá, filho de Abinadab. Depois a mesma arca foi para a casa de Obed-edom. Foram 3 meses de muita bênção e de muita alegria. Que eu e você sejamos contados entre aqueles que são abençoados por causa da arca do Senhor. Sejamos como Obed-edom. Eu vou te dizer, sabe por quê? Porque Deus está à procura da igreja de Obed-edom.
Deus está à procura de homens que têm o coração de Obed-edom, o coração que o honra, o coração cheio de encargo e um coração agradecido. Você pode dizer amém? Oh, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, Deus, estamos diante dessa palavra que mostra, Senhor, dois tipos de crentes, dois tipos de ministério, dois tipos de líderes. Senhor, vemos aqui Abinadab e vemos aqui Obed-edom. Vemos que tempo de igreja não significa que estamos vivendo, ó Deus, no centro do teu coração. Porque o nosso maior desafio, Senhor, é depois de anos ainda estarmos cultivando o primeiro e o melhor amor. Senhor, mesmo depois de anos servindo ao Senhor, que o nosso coração permaneça voltado para o Senhor, para Cristo, para a obra da cruz. Que sejamos tomados pelo encargo do Senhor, possamos servir ao Senhor com alegria, com gratidão. Senhor, que venhamos ter esse senso de privilégio por fazermos parte da tua igreja, da edificação da tua igreja. Que sejamos um povo que fala a mesma língua, que sejamos um povo, ó Deus, que caminha debaixo da mesma aliança, que se relaciona com o Senhor, meu Deus, debaixo, ó Deus, da graça, confiado na justiça de Cristo. Sejamos uma igreja que não se familiariza com as coisas do Senhor. Cada nota tocada através, ó Deus, do louvor, seja algo, Pai, que soa como novo no nosso coração. Cada canção ministrada, possamos, ó Deus, ali adorar como se fosse a primeira, mas também como se fosse a nossa última vez. Ah, Senhor, cada vez que a palavra do Senhor for liberada, que possamos, ó Pai, estar ali atentos, com expectativa a mil, para recebermos aquilo que o Senhor preparou como alimento para nós, nesse dia, nesse culto, no primeiro dia da semana. Senhor, eu declaro sobre esta igreja, a igreja videira aqui de Lucas do Rio Verde, essa é a igreja de Obed-edom, igreja de homens e mulheres que não tratam as coisas do Senhor de qualquer maneira, mas com honra. Uma igreja, Senhor, que ama, uma igreja que tem encargo, uma igreja que é apaixonada, uma igreja feliz. Oh, Senhor, uma igreja que tem prazer em servir ao Senhor, porque serve com encargo. Uma igreja que todos os dias é grato ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, o nosso coração é cheio de gratidão, sabendo que o Senhor está no controle, que o Senhor está cuidando de tudo, e que esse mar revolto, essa tempestade vai passar, vai cessar. Eu declaro essa ampla bênção, essa bênção plena sobre o teu povo, sobre esta igreja, assim como foi sobre Obed-edom e a sua casa. Eu declaro, assim será sobre você, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite, sobre esta igreja, durante todos os nossos dias, até o arrebatamento da igreja. Seja abençoado, seja favorecido, seja amplamente abençoado, meu irmão, minha irmã. Tenha o seu casamento impactado pela bênção e o favor de Deus, a sua vida financeira e profissional impactada pela bênção de Deus. Que a sua vida, a sua saúde física e emocional seja tocada pela bênção, pela bênção, pela bênção do Senhor. Eu declaro esta bênção sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode dizer amém? Aleluia. Pra dizer então como expressar
Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, Aleluia. Resposta-te a uma ação, me render aqui em adoração, em resposta-te a uma ação. Então vou levantar as minhas mãos em louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção. Diga isso, querido. Pois sei que a Estamos nos minutos finais da nossa reunião. Cante de todo o seu coração. Louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Oh, nosso coração se alegra em Ti. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Ah, obrigado, Senhor. Graças te damos. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Você foi abençoado nessa noite? Se você foi abençoado, erga suas duas mãos para o alto e bem forte diga graças a Deus. Estenda suas mãos como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora e infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção
e a comunhão do Senhor seja sobre você, com a sua casa, sobre o seu trabalho, a sua vida financeira, profissional. Que a Shalom de Deus esteja presente na sua vida todos os dias e você seja alguém que tem um coração como de Obed-Edom durante todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, alguém pode dizer amém? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Dê um abraço no irmão que está do seu lado, cumprimente ele com a paz. Deus te abençoe. Tenha um resto de feriado abençoado em nome de Jesus. Não sei